Pessoal, eu recebi de novo material da propaganda bolsonarista, né? Dizendo que lojas estão fechando no Nordeste, que os nordestinos estão pagando pelo voto que eles deram, que se arrependeram de ter votado no Lula, aquela coisa toda. Dessa vez, eles foram além. O vídeo mostra a rua e dá o nome da rua. Então, vamos pesquisar. A gente tem aqui o Google, a gente bota aqui, ó. Lojas fechando na Rua da Imperatriz, no centro de Recife, tá? Aí a gente vê lá, tem vídeos, né? Tem vídeos mostrando e tal. Só que vídeo é uma coisa, é uma dica minha para vocês, quem quiser saber da verdade. Vídeo é uma coisa muito incerta, porque os bolsonaristas pegam vídeos antigos, misturam com os novos, falam que eles são os novos, você nunca sabe. No meio da propaganda bolsonarista, você não sabe o que é passado, presente e futuro. É bem difícil você se guiar pelos vídeos. Então eu aconselho vocês botar o dedinho aqui, ó, botem o dedinho aqui, desce. Procura a matéria jornalística, tá? Você escolhe aqui a matéria jornalística, tem aqui o G1 aqui que eu escolhi, já está separado na aba, e tem outros aqui, jornais locais do Nordeste e tal. Então, você vai procurar, escolhe a matéria jornalística e vai ler. Vai pesquisar. Então eu escolhi aqui, ó, do G1. Fechamento de lojas no centro do Recife desanima comerciantes e clientes. Então é verdade. Mas espera aí, tem um detalhe aqui, ó. Desce um pouquinho mais. Verifica a data da matéria jornalística. 2019, governo Bozo. Esquece. Essa aqui é governo Bozo. Vamos tentar outra aba aqui? Vamos lá. Diário de Pernambuco. Lojas que dominaram o comércio do Recife e já fecharam. Aí você, pô, então tá acontecendo mesmo, não é possível. Peraí. Publicado em 2020, governo Bozo. Poxa. Vamos lá, mais um então, mais uma aba. Jornal Oxe Recife. Em 2 anos, lojas fechadas aumentam 140% na Rua da Imperatriz. Justamente onde o companheiro lá bolsonarista diz que o problema está, né, bombando. Estão fechando todas as lojas. Você vai também procurar aonde foi a data que foi publicada. Está aqui em cima, ó. 2020, governo Bozo. Então, moral da história. A realidade, está tendo crise no comércio local? Está tendo, está fechando. Eu pesquisei, realmente está tendo uma certa luta para reavivar o comércio local, está tendo problemas. Mas esse problema não começou agora no governo Lula. Ele já estava na época do governo Bolsonaro. Nós passamos 4 anos de governo Bolsonaro sem qualquer cuidado com o comércio. Eu posso dizer porque eu estava no comércio. Nós passamos 2 anos e meio da pandemia sem qualquer ajuda ao comércio. Bolsonaro estava ocupado fazendo motociatas e fazendo o quê? Focando no agro. A bancada rural que banca a campanha dos políticos, como Bolsonaro, ela teve toda que exportar. Exportaram comida, tudo, quanto é coisa de produção no Brasil, foi exportado. O alimento disparou naquela época, o leite chegou a R$ 12 o litro. Ninguém lembra. Mas a preocupação com o Bolsonaro era com o agro. Ele desindustrializou o Brasil caiu um grande percentual da indústria brasileira na participação do PIB, entendeu? Então, muito menos ajuda ao comércio ele não deu nenhuma. Restaurantes centenários fecharam no Rio e outras cidades. Então, não houve qualquer incentivo ao comércio. O pouco de auxílio emergencial que ele começou a dar por pressão do Congresso, do Rodrigo Maia na época, que ele começou distribuindo R$ 600 para a população, em pouco tempo, quando o presidente da Câmara mudou, ele passou a dar R$ 150 apenas, meia cesta básica para o cidadão, já na época do Lira, né? Na época do orçamento secreto e tudo isso, o Congresso do Lira, naquela época, já autorizou que pagasse apenas R$ 150 ao cidadão. Então não tem como o cidadão ganhando R$ 150 movimentar o comércio, ele não consegue nem movimentar a vida dele, nem viver ele consegue, porque era meia cesta básica. Então um governo que passou 4 anos sem incentivar o comércio, um governo que passou 4 anos desamparando a população, deixando morrer, passar fome e não ter dinheiro para pagar os seus aluguéis. Agora é engraçado, um presidente que não cuidou de ninguém, que disse que o Brasil estava quebrado, não podia fazer nada e estava cuidando só de pagar a gasolina para as motocicletas. Aí agora vão culpar a quem acabou de entrar. 1 ano e 3 meses quer que resolva tudo que o outro em 4 anos não fez. Um país desamparado por 4 anos, onde o cara estava ocupado apenas com ele mesmo.
as suas motociatas, suas campanhas fora de hora. Não vamos querer que em um ano se resolva tudo, não é verdade? Tenho certeza absoluta que até 2026 muita coisa terá mudado. Agora, não podemos colocar na culpa deste governo atual um problema que começou já na época do outro, no início do governo do outro, que só piorou quando veio a pandemia e ele abandonou de vez todo mundo e deixou por conta. Um cara que não deu assistência nenhuma às pessoas, imagina como é que o comércio vive sem as pessoas. Se as pessoas não tinham dinheiro, como é que o comércio ia ter? Se depende de clientes para poder comprar, entendeu? Então, nós estamos passando uma crise que veio de 4 anos atrás, para cá, que foi agravada com a pandemia, mas o cara entregou o Brasil na mão do vírus, entendeu? Então, não dá para esperar agora que se resolva tudo em 1 ano e 3 meses. Não dá. O que está acontecendo agora é que os bolsonaristas querem colocar a culpa no Lula por aquilo que o Bolsonaro fez e deixou de fazer. Entendeu? E da mesma forma que o Bolsonaro tenta tomar para si a autoria de obras que não eram dele, como a transposição do São Francisco, que ele só fez 8% e começou a falar como se a obra fosse dele, né? Ele só finalizou aqueles 8% que faltavam, e ainda nem está completa a obra, ela tem um projeto muito maior do que já está aí, né? Mas enfim, da mesma forma que o Bolsonaro tomou para si a autoria de obras que não eram dele, da mesma forma os bolsonaristas tentam colocar a culpa dele em outras pessoas, principalmente, claro, obviamente, o inimigo maior deles, que é o Lula. Entende? Então está aí provado na matéria jornalística, o problema existe, o comércio enfrenta problemas, porém esses problemas começaram na época do governo Bolsonaro. E agora os bolsonaristas estão querendo cobrar do Lula que ele faça. E ele vai fazer, só que não em 1 ano e 3 meses. Ele não vai fazer em 1 ano e 3 meses aquilo que o Bolsonaro não fez em 4 anos, né? Pô, também já é demais, né? Então é isso aí. Pessoal, perdão, eu tive que voltar aqui porque eu sei que vai aparecer alguém muito inteligente que vai citar que todo esse problema no comércio é resultado do lockdown. Então vamos primeiro perguntar, houve lockdown no Brasil? Houve? De fato? Então somente em algumas cidades houve fiscalização suficiente. Mas vamos considerar que tenha ocorrido de fato, com toda a fiscalização necessária, no Brasil todo, o lockdown. Então, lockdown praticado pelos governadores e prefeitos em resposta à política do deixa rolar que o Bolsonaro tinha, ele realizou o fechamento do comércio durante apenas de 1 a 2 semanas, dependendo da cidade, no primeiro ano, 2020, e mais 1 a 2 semanas no segundo ano. Nova York ficou fechada por 2 meses. Boa parte de Paris ficou fechada por 2 meses. Nós tivemos 2 semanas que ficou fechado o comércio. Isso não explica a crise, tão somente explica que o governo abandonou o comércio, as pessoas, e elas tiveram que passar por essa pandemia sozinhas. Não faria sentido manter o comércio aberto com as pessoas se infectando umas às outras, disseminando o vírus, porque não haveria hospital suficiente, não haveria leito suficiente para acomodar milhões de pessoas que se infectariam. Então o índice de mortalidade da pandemia seria elevado, como aconteceu na Itália. No início da pandemia, quando todos se infectaram de uma vez só, e não teve hospital para todo mundo. Não é uma semana nem 2 sem comércio que vai derrubar uma empresa. O que derruba uma empresa no estado de crise nacional mundial como aquele é o descaso de um governo que só pensava em si, na sua reeleição, na reeleição do Bolsonaro. Era só isso que ele tinha em meta. Ele não queria gastar dinheiro, porque ele estava aguardando para a sua reeleição em 2022. Foi quando ele gastou o máximo de gasto do governo todo em 2022, liberando auxílios e agrados para todos, lembra? Cancelando impostos, fazendo de tudo para conseguir sua reeleição. Era esse o plano, não importasse quantos morressem. Então o lockdown nunca foi o problema. O problema foi o descaso de um governo que nunca teve empatia diante da dor do povo. Então é isso aí, pessoal.